saudações a você que acompanha esta transmissão. Bem-vindo ao programa A Hora da Indústria Extrativa. É claro, esta é uma transmissão especial porque aqui nós damos a conhecer tudo o que acontece no nosso setor extrativo e, como se não bastasse nós nesta transmissão do programa A Hora da Indústria Extrativa, nós damos a conhecer tudo o que acontece não só, mas também nós exploramos os desafios e oportunidades que acontecem no nosso setor. Atenção que em cada edição nós vamos levar para si, ou seja, vamos fazer com que você esteja conectado com especialistas, ou seja, pessoas que são experientes no nosso setor, para que acima de tudo nos ajudem a explorar bem os desafios e oportunidades que o nosso setor tem. E nesta edição não ficamos fora com um tema muito importante, porque você é importante. Queremos que não deixe de acompanhar a nossa transmissão, porque de certo modo nós levamos para si conteúdo interessante. Bem-vindo mais uma vez ao programa A Hora da Indústria Extrativa. Nesta primeira edição temos um tema muito importante. Atenção que em 2022 Angola aderiu à iniciativa de transparência na indústria extrativa e hoje então nós vamos começar a olhar por uma ferramenta muito importante que é a comunicação. Afinal de contas, toda e qualquer transparência exige a comunicação e olhando para o segundo requisito do padrão dos países que vivem a implementação da IT, ou da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, ela recomenda que é importante ter a divulgação de informações relacionadas à gestão do setor extrativo, permitindo que as partes interessadas nessa iniciativa possam então entender bem tudo o que acontece no nosso mundo e de modo muito particular, nós vamos falar dessa iniciativa na indústria extrativa angolana e é claro, você não pode ficar de fora. Hoje, o nosso tema é muito importante, como disse, reitero, vamos falar de como comunicar os princípios de transparência da indústria extrativa à luz do segundo requisito desta iniciativa de transparência na indústria extrativa. É nosso convidado, o jornalista Sebastião Pazo, que já tem um percurso na indústria extrativa e hoje então vai nos ajudar a compreender como a comunicação é importante para a transparência. E é claro, você que é nosso convidado pode participar deixando alguma sugestão para nós, porque os temas que vamos abordar devem ser do seu interesse. Começo então por saudar e agradecer por ter aceito o nosso convite, o nosso convidado, o Dr. Sebastião Pazo, ou seja, jornalista, na veste de jornalista, com uma vasta experiência. Bem-vindo, já agora obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a este convite e à Hora Extrativa, para que falemos um pouco da nossa experiência e a nossa percepção do que é importante para Angola ter aderido a esta iniciativa que é fundamental para a transparência na nossa indústria. O jornalista Sebastião Pazo tem um percurso no nosso setor. Temos aqui uma informação de que já foi diretor de marketing indiano e, é claro, como jornalista, também trabalhou como assessor de comunicação na Sodiam. Felizmente sim, eu entrei mais ou menos com estes acasos da vida em 2003 na indústria extrativa, especificamente no subsetor mineiro, trabalhando um pouco para a indústria dos diamantes. Então é lá onde, enquanto jornalista e na altura como assessor, podemos trazer um pouco do nosso talento, da nossa capacidade de escrita, do reportar para a indústria. E o programa A Hora da Indústria Extrativa tem este pendor, trazer especialistas no setor extrativo, justamente para que nos ajudem então a compreender bem este mundo. Afinal de contas, não é só os números, não é? Sim, Há muita coisa por detrás. E hoje, à luz do segundo requisito da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, os países membros desta iniciativa têm uma obrigação, que é divulgar as informações relacionadas a esta gestão. É claro, tudo para que as partes interessadas nesse setor possam compreender, tal como estamos a fazer este programa, tem esta missão justamente para levar todo mundo, levar uma informação assertiva e de como se não bastasse uma comunicação mais aproximada. É verdade. Para que todo mundo perceba então mais sobre este setor. E hoje temos um tema muito importante como jornalista e numa vasta experiência neste setor, vamos olhar então como comunicar os requisitos dos princípios de transparência. Afinal de contas, todos os países que vivem, ou seja, todos os países membros da Iniciativa de Transparência têm uma obrigação. Qual é a obrigação?
acima de viver os padrões que esta iniciativa de transparência na indústria extrativa tem ou coloca à disposição. Então, o nosso tema é como comunicar os princípios de transparência da indústria extrativa. Em Angola, já vemos esta implementação, ou seja, já estamos a banhar nos princípios de transparência e não vou fazer, depois surgiu uma pergunta, não é? Se já estamos a ver como é que estamos a comunicar estes princípios. Mas logo tem uma pergunta de partida. Afinal de contas, como aproveitar as ferramentas de comunicação para compartilhar os padrões ou os princípios de transparência da indústria extrativa? Bom, eu acho que primeiro é entendermos o que é isso da indústria extrativa e como é que ele está estruturado na nossa realidade. Nós, enquanto país, se olharmos para o nosso solo, o nosso subsolo e a nossa fronteira marítima, a costa marítima, nós temos minerais. E estes minerais desafiam a que nós, enquanto país, os exploremos. Estamos a falar de minerais sólidos e estamos a falar de minerais líquidos e gasosos. No caso dos minerais sólidos, nós estamos a olhar para os diamantes, a olhar para os metais básicos, a olhar para commodities como ouro, ferro, cobre. Então, há um desafio de explorá-los de forma sustentável. E há também o dos hidrocarbonetos. Estamos a falar do petróleo, estamos a falar do gás. Hoje estamos também já a evoluir no gás liquefeito. E há então aqui um grande desafio enquanto país. Primeiro, nós precisamos de diversificar a nossa carteira de geração de receitas para o país e os minerais são fundamentais nesse sentido. Por outra, há também o desafio de que ao extraí-los, ao comercializá-los, os benefícios delas sirvam ao maior número de angolanos possível e não apenas aqueles como eu têm a possibilidade de estarem envolvidos diretamente na indústria extrativa. A gestão dela é que é um grande desafio. Nós já exploramos minerais de alguma forma desde 1912, em que criamos as primeiras sociedades de exploração de minerais, PEMA, ainda sob o regime colonial português. Nos anos 50, começamos também a explorar o petróleo, já com presença das multinacionais internacionais ligadas à exploração dos hidrocarbonetos. No ano de 2017, com o novo governo, decidiu-se mudar um pouco a forma como esta indústria ela é regulada, ela é gerida. E então decidiu-se, no âmbito do governo, de criar uma nova política de gestão desse setor, que passou basicamente em partilhar as responsabilidades entre o setor público e o setor privado e com algumas modificações de alguns atores importantes, quer nos minerais como os diamantes, em que nós tínhamos um ente que era a Indiama, que era concessionária e operadora, e nos hidrocarbonetos a Sonangol, que era também operadora e concessionária. Então decidiu-se, à luz desse novo modelo, destrinçá-los, reduzindo-os à capacidade de operarem e trazendo outros entes de regulação, que são a Agência Nacional dos Recursos Minerais para os minerais e a Agência Nacional de Petróleo e Gás para os hidrocarbonetos. Por que isso é importante? Ele é importante porque configura um conjunto de mudanças crescentes que Angola está a operar, que levou também a que, de forma voluntária, o país decidisse aderir a uma plataforma internacional que se chama Transparência na Indústria Extrativa. Não é? É um secretariado que existe e é um ente que, basicamente, o foco é que os países
digam quanto extraem, do que extraem, quanto vendem e do que vendem, como é que fazem a gestão deles. É que nem uma prestação de contas. É uma prestação de contas para o público e eu acho que é extraordinária essa prestação de contas porque o solo, o subsolo e a plataforma transfronteiriça marítima, os minerais que deles saem, é de todos nós, de todos aqueles que são os angolanos que nasceram e vivem neste espaço e também aqueles que aportam o seu investimento para que estas riquezas se extraiam do subsolo. E com esse breve esclarecimento sobre o nosso setor e a sua gestão, dizia muito bem que esta iniciativa é muito importante também. Sim. E agora olhemos para como comunicá-lo. Comunicar, porque já foi interessante essa explicação. E agora, é claro, toda transparência exige uma comunicação assertiva. Bom, comunicar... nós temos as partes interessadas, não é? É verdade. Todas elas devem ter uma comunicação direcionada. Fantástico. Comunicação é uma palavra composta de dois grandes vértices. Comunicar, de partilhar, e a ação do que devemos partilhar. E então, o partilhar, aqui nós temos que ver o que é específico na indústria extrativa e que deve ser institucionalmente comunicado. E quais são os instrumentos sobre os quais nós devemos comunicar. É interessante isso. Pois é, então, desta maneira, reitero a pergunta. Como? As partes interessadas, já disse muito bem que é importante que ela tenha aderido a isso. Pois, a iniciativa. A iniciativa, na verdade, ela traz, é verdade, e traz vários critérios. E um deles foi o que trouxe aqui como assim, o tom da nossa conversa e falou do marco legal e institucional e de como é que isso se faz. Na verdade, há muito do que comunicar na indústria extrativa. Se nós olharmos para a cadeia da indústria extrativa, a indústria extrativa ela compreende sempre a prospecção dos minerais, compreende a exploração dos minerais, compreende a agregação de valor dos minerais, compreende a exportação dos minerais, compreende a venda dos minerais e compreende o uso final da parte do consumidor destes minerais. Essa cadeia toda, ela desafia que comuniquemos de forma diferenciada. No caso aqui do princípio, ele nos pede, que nos traz aqui a conversa, que nós olhemos para alguns elementos chaves do que comunicar. São, nomeadamente, os direitos de exploração. Tá vendo? Como é que se processam os direitos de exploração? Se eu e o Leonardo Sanordi quisermos explorar os diamantes, quisermos explorar o petróleo, queremos explorar o ouro, o ferro, o cobre, o lítio, as terras raras no nosso país, quais são os procedimentos? E então, como comunicadores, nós então, institucionalmente, devemos olhar para os pressupostos dos passos todos necessários para que a pessoa adquira os direitos de prospecção destes minerais e de exploração delas e os comuniquemos utilizando os instrumentos normais que temos enquanto comunicadores. Quando fala sobre os direitos, há quem diga eu quero investir no setor, mas não tenho informação. Não? Isso dá-nos a ideia de que Angola não tem essa abertura. Mas agora acabamos de nos informar e agora conseguimos perceber a importância do nosso programa, que é justamente conectar quem nos acompanha com os especialistas, aqueles que dominam a matéria, justamente para que possam entender bem. E acabou de adiantar uma das áreas, não é? Um dos elementos importantes desta comunicação. É verdade. E outro tem a ver com os contratos. Ok. A liberdade de contratação. Quer de contratos que se fazem se nós já estamos a operar, como contratar, quem são os que podem ser contratados, quem são os que podem prestar serviços para estes setores, se estes têm interesses políticos ou não colocados ali, estes elementos também são regulados a partir daqui e nós, enquanto comunicadores institucionais, somos também chamados a dentro das plataformas que existem de comunicação,
como os websites institucionais, as revistas institucionais, as redes sociais das nossas empresas, da indústria extrativa, apresentar de modo simplificado todos esses procedimentos de como é que nós devemos fazer para nos habilitarmos a sermos contratados para a indústria. Agora que nos fala de plataformas que devem ser divulgadas, agora acabou também de mencionar algumas áreas que devem ser divulgadas. Sim. Abertamente, Angola que aderiu a essa iniciativa, temos estes documentos disponíveis. Qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações? É um processo porque quando falou a quem é que nós devemos ir e quem é que tem o ônus de promover a indústria. O primeiro ente que tem o ônus de promover a indústria é a entidade que tutela a indústria, nomeadamente o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e os seus entes tutelados, a Agência Nacional dos Recursos Minerais e a Agência Nacional de Petróleo e Gás. Estes têm o primeiro ônus de promoção, que é aquele vetor das partes interessadas. Estes têm o ônus de promoção. E tudo o que devemos fazer enquanto cidadãos e aqueles que nos acompanham é irem para os websites destas entidades. Este é o primeiro elemento-chave, é irem para estas entidades e olharem para tudo. Se forem para o site da Agência Nacional de Petróleo e Gás, por exemplo, vão encontrar, temos um elemento-chave que é de contratação de angolanos no âmbito do conteúdo legal. Também vão encontrar lá. Vão encontrar as leis todas que permitem com que entremos no setor de petróleo e gás. Vão encontrar lá. Vão encontrar as licenças, nesse momento, concedidas para quem deve entrar para este subsetor. Vão encontrar lá. Este é um dos elementos da tal transparência que se exige. Mas depois existem os outros dois entes que são também chamados a terem a responsabilidade. As empresas que operam na indústria e as organizações não governamentais que devem ser os watchdogs, aqueles que devem observar se tudo isso está a ser cumprido. E como jornalista, já alguma vez sentiu dificuldade em ter acesso a alguma informação do setor? Tive primeiro quando fui jornalista. Quando fui jornalista era um problema de ter acesso a fontes, por exemplo, ligadas à indústria dos diamantes. Os diamantes, quando nós começamos nos anos 90, 2000 a comunicá-los, primeiro é que existia um processo de extração ilegal de diamantes e vários processos que impediram com que a transparência fosse exercida nesse setor. Lembro-me que existia o processo dos 50, dos camanguistas, que tinham sido presos por terem, na verdade, se apropriado de parcelas de diamantes que, na altura, como mineral estratégico, era um direito do Estado fazer. Então, isto trouxe uma névoa à volta da indústria dos diamantes. Então, ninguém queria falar sobre os diamantes, porque era uma coisa perigosa, era uma coisa... Então, quando nós entramos, eu me coloquei como jornalista e entrando agora para a área da comunicação institucional na Indiamep. Só que o que é que eu tinha de dificuldades de compreender esse setor enquanto jornalista? O que fiz foi, com a equipa de comunicação, montarmos todo um conjunto de dados que facilitassem com que a indústria fosse percebida, como é percebida hoje. E uma das partes interessadas neste processo, ou neste assunto, Sim. ou no setor, é sempre, como é que é, a sociedade civil. Sim, senhor. E como jornalista, deve olhar também para este lado. Sim, senhor. E desta maneira, o público-alvo, ou seja, o jornalista deve ser uma ponte para esta parte interessada, nesse caso a sociedade civil? Deve ser. No caso aqui temos dois entes fundamentais no processo de comunicação. Eu não tenho informação necessária sobre o setor. E é disto que estávamos a colocar. Este é um dos grandes valores que esse mecanismo da transparência da indústria extrativa traz. Já não há esse ônus reclamante por parte das ONGs dizerem que desconhecem, já são partes desse mecanismo. Como partes do mecanismo, têm os relatórios, têm tudo para que consigam dar voz àqueles que não têm voz. Qualquer jornalista ou comunicador tem um papel muito importante. Há quem diz, eu, por exemplo, estou em Angola, nunca tive contato com nenhuma lei. Lá o jornalista aparece justamente para facilitar nesta comunicação, para ter conhecimento. Sim. Aqui o jornalista, penso que o grande desafio que o jornalista tem é perceber a cadeia de valor. Se ele percebe a cadeia de valor, pode entender em que momento e quais são os ativos de comunicação que ele precisa para explorar enquanto
enquanto jornalista. Por exemplo, quando se está na fase da prospecção, quer dos minerais sólidos, quer dos hidrocarbonetos, é um processo ainda de estudo. E às vezes a indústria é mal compreendida porque nós também, como comunicadores institucionais, nem sempre fazemos o nosso papel. E então eu lembro-me agora de um caso que é a exploração, a provável exploração em terra de petróleo no Namibe, que tem estado aqui a causar uma celeuma grande, ainda está no processo de estudos de pesquisa. E a percepção pública é de que já se vai explorar diamante, já se vai explorar petróleo no Namibe. Então o pessoal já diz, não, aqui vai matar a nossa pesca, vai matar. Não, ainda sei, só são estudos para ver se é viavelmente econômico fazer-se uma exploração ali ou não. Então são estes aspectos que na fase de prospecção é importante que nós, enquanto jornalistas, compreendamos a cadeia. Nos diamantes a mesma coisa. Se nós divulgamos que fechou-se um contrato de prospecção de diamantes, isso vai gerar 3.000 empregos. Olha o defasamento. Vai levar 5 anos para prospectar se há ou não. Já estamos a anunciar que vai gerar 3.000 empregos. Fica expectante. Então a população começa a comunicar. Então a população começa a colocar a questão. Onde é que estão os empregos? Eu estou a ver que os geólogos estão a passar por aqui, eu não estou a ver os empregos. Tem uns, né? Então está pouco transparente, está pouco transparente, eventualmente vão trazer pessoal de Luanda. Então são estas questões que, se nós não percebermos isto, esse mecanismo ele vai encontrar essa dificuldade. Porque nós, enquanto operadores de comunicação, temos que entender o mecanismo, olhar para a cadeia de valor para simplificarmos a informação para a nossa população. Muito bem. Olhando agora para o ano em que Angola tomou essa iniciativa, tornou-se membro da iniciativa de transparência legislativa, de lá para cá mudou alguma coisa? Já é possível, por exemplo, acabou de falar, ou seja, fez menção deste comitê, o Comitê Nacional de Coordenação desta iniciativa, de lá para cá mudou alguma coisa? Já é possível perceber que há canais de comunicação deste mesmo comitê que disponibilizam conteúdos interessantes? Estamos numa fase que ainda é uma fase embrionária. É uma fase embrionária no seguinte: Angola está agora por aprovar o seu primeiro relatório. Esse primeiro relatório, uma vez aprovado pelo Secretariado Internacional, nos parâmetros em que ela o exige, vai dar aqui um elemento de progresso do que o país está a fazer em matéria de transparência. Mas o primeiro sinal disto foi mesmo a adesão voluntária de Angola ao mecanismo, que já comprometeu o nosso país e também que fez com que publicamente o nosso governo decidisse que vai aportar parte, e outra parte é a indústria, de financiamento para que a Comissão Nacional de Coordenação para a Indústria Extrativa funcione de modo efetivo. Ora, esse mecanismo funcionando de modo efetivo já permite com que em matéria de transparência há uma entidade que processa a informação e que vai facilitar com que quer as ONGs, quer os jornalistas, quer o público tenha aqui um ente que vai estar a trabalhar para que essa informação seja disponibilizada. Podemos perceber, dentre as várias formas de comunicação da iniciativa de transparência, Angola manifesta o seu interesse, ou seja, manifesta a transparência também por meio desse relatório, é isso? Sim, porque é que ele é um meio de comunicação? Porque, primeiro, a indústria diz quanto extraiu de minerais e de combustível. Isso o relatório apresenta. A indústria também tem que dizer quanto vendeu, quanto arrecadou. A indústria também tem que dizer a quem pagou. A obrigatoriedade é que as ONGs tenham acesso e possam divulgar nos seus websites, que seja distribuído aos jornalistas, que esteja nos websites de todas as empresas envolvidas na indústria, porque elas têm que dizer o que pagaram e que está lá no relatório. Já agora, se estamos a falar, se calhar alguém que estamos a acompanhar esteja interessado
em querer ter acesso a esse relatório, onde é que pode ter? Felizmente, o relatório preliminar foi já divulgado e partilhado com os jornalistas, mas conhecendo quem nos assiste, ONGs que estejam na plataforma, pode através deles ter isso, mas o próprio Ministério também tem esse relatório preliminar no seu website. Muito bem, já estamos, a conversa está boa, já estamos na reta final da nossa conversa. Sim, senhor. O programa A Hora da Indústria Extrativa tem esta dimensão breve, para que também quem nos acompanha não acha que nós somos, queremos roubar muito do seu tempo, não é? Mas é claro, com este tempo nós transmitimos boas informações, porque justamente o nosso programa tem um pendor muito importante, conectar quem nos acompanha com especialistas. E hoje o nosso convidado é Sebastião Panzo, jornalista, que já com um percurso muito longo no setor, trouxe então as dicas de como comunicar os princípios de transparência na indústria extrativa, porque Angola, à luz deste segundo requisito, como membro, tem a obrigação de divulgar as informações relacionadas a esta gestão. Já na reta final, Sebastião Panzo, como jornalista, tem alguma recomendação sim. Para quem nos acompanha? Para esse requisito do marco legal, o número 2, existem aqui alguns elementos chaves de compreensão que podem ajudar a qualquer um de nós, operadores ou jornalistas. Primeiro é a descentralização de competências. Quer dizer que esse mecanismo, com este requisito, ele permite com que haja essa descentralização de competências na geração e partilha de informação. A segunda é que pode nos dar um pouco de um roteiro das leis atuais ligadas à exploração quer dos minerais sólidos, quer dos hidrocarbonetos. O terceiro elemento pode nos também ajudar a entender os tipos de contratos e de licenças que são concedidos quer no domínio dos minerais sólidos, quer no domínio do petróleo e gás. O quarto elemento é a responsabilidade dos órgãos. Então, hoje, se não encontrar essa informação no Ministério dos Recursos Minerais, posso encontrar em qualquer um dos operadores ou nas ONGs ou nos institutos públicos tutelados. O último elemento é que, com esse mecanismo, nós conseguimos olhar para uma linha das reformas que têm sido realizadas por esse governo, liderado nesse momento pelo presidente João Lourenço, que vem de 2017 a 2024. Os últimos 7 anos, eles podem ser compreendidos, podemos ver através desse mecanismo, porque essa é uma das vantagens da transparência, é concatenar toda essa informação. Então é uma informação útil para todos os nossos operadores de comunicação. Obrigado, Sebastião Panzo, jornalista, por ter sido o nosso convite. Agradecemos também a você por ter acompanhado esta nossa transmissão. O programa que certamente já é um marco, atenção, já é um marco, porque é nosso dever comunicar para si. Afinal de contas, esta nossa comunicação é também uma das formas de manifestar a transparência na indústria extrativa. Agradecemos aos nossos patrocinadores por terem apoiado esta iniciativa e, é claro, você é convidado a acompanhar a próxima transmissão que, com muito prazer, nós vamos trabalhar tudo para que você esteja dentro desta iniciativa. Esteja dentro não somente dos números, mas também de tudo aquilo que acontece no setor da indústria extrativa. Agradecemos, reiteramos o nosso convite para estar connosco na próxima edição. Recordar que esta transmissão tem a coprodução da PCF Consult e da Bombar Broadcast. Um abraço bem forte, volte connosco, um abraço com muita transparência.